Boa noite, queridos irmãos. Domingo, 22 de agosto. Hoje leremos do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 14 a 17, o suicídio e a loucura. Unidos em prece, pedimos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, que cheguem em todos os lares, envolvendo-nos com fluidos de paz, de saúde, amor, paciência, abnegação, e dê-nos o entendimento da lição que o Evangelho nos proporciona. Então, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé do futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura e que podemos chamar inconscientes, é certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, têm sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só desespera se não vê termo para seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade e simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vê homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada têm melhor a fazer do que se matar? Que poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhe oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa, senão o nada. De onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições, daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio, daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário ao invés de eterno, não são menos terríveis,
e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos: a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra; a certeza de que, abreviando sua vida, alcança o resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana, se crê em se matando. Ir mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos das suas afeições que esperava ali reencontrar, de onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável, e pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Pessoas com certa dose de perturbação tentam o suicídio. A falta de fé e a fraqueza mental levam as pessoas a loucuras com pensamentos negativos. Quais os motivos que levam a pessoa a tentar o suicídio? São tantos: problemas financeiros, problemas amorosos, indecepções. São muitos motivos em que o suicida sofre. E ele sofre mais ainda quando chega no mundo espiritual. São infinitas as dores e causas do suicida. Nunca nos esqueçamos do infinito amor de Deus. E lembre-se que a dor do suicida vai passar, e ajudamos enviando bons pensamentos, oração. Segundo Chico Xavier, a oração de uma mãe arromba as portas do céu. Cristo nos disse que quando uma ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estarei. Na certeza de que somos atendidos, vamos pedir por todos os doentes do corpo e do espírito, que sejam atendidos de acordo com suas necessidades, pedir pela paz no nosso planeta, que os governantes sejam intuídos da melhor atitude, pedir aos médicos e enfermeiros do espaço que coloquem nas águas, em nossos lares, o medicamento para as nossas necessidades, que as nossas preces cheguem a todos os irmãos sofredores. Com esses pedidos, agradecemos e encerramos a leitura do Evangelho, desejando uma noite abençoada a todos os irmãos. Que a luz branca e radiosa do Cristo nos envolva e proteja. Assim seja.